Prezados senhores participantes, boa noite. Sou o professor Marcel Mariano e serei moderador deste webinar. O Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinars Gestão Empresarial, Práticas e Resultados. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão de empresas em sintonia com os desafios enfrentados pelos executivos e executivas. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial reconhecido nos campos de educação executiva, de consultoria e de pesquisa. Para a realização da série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: a BAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados; a ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites; a CSP, Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste; e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, o professor Dr. Ricardo José de Almeida abordará o seguinte tema: as dificuldades para uma boa gestão de caixa. O professor Ricardo José de Almeida é doutor em administração com especialização em finanças pela FEA-USP, mestre em administração pela FEA-USP e graduado em ciências contábeis pela FEA-USP. É professor da FIA Business School desde 1999 e de outras instituições de ensino. Atua como consultor em informações gerenciais financeiras para empresas e docente tanto de finanças de empresas quanto de mercados financeiros. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Ricardo José de Almeida apresentará durante 45 minutos o tema As dificuldades financeiras para uma boa gestão de caixa, focalizando os desafios dos executivos e executivas das empresas e instituições. Na segunda parte, os participantes terão 15 minutos para fazer perguntas. Com a palavra, o professor Ricardo José de Almeida. Bem-vindo, professor. Obrigado, Marcel, pelas palavras. Saúdo todos que estão na sala. Estou vendo a audiência aqui. Estávamos com 25, agora já 32 participantes. Tomei aqui a liberdade até de ver quem está aqui, né? E mando um abraço para a Patrícia e para o Sandro, que foram alunos do MBA em Gestão, e ao professor Almir, que também nos assiste. Vou, então, compartilhar a apresentação que vai fazer eu lembrar dos assuntos, né, e do motivo, né, do webinar. Então, vou estar compartilhando a tela aqui com vocês. A gente tem, então, a missão aqui de extrapolar o que é feito em sala de aula. Em sala de aula, nós ensinamos muitas técnicas, muitos procedimentos quantitativos para medir, para ter um indicador que faça a medição da gestão do caixa, da eficiência. Agora, aquele é o estado da arte, né, que nós temos no mundo acadêmico, em que nós supomos que o ambiente, tanto interno da empresa, na área de tesouraria, e os controladores da empresa, os donos da empresa, todos eles estão bem preparados para executar aquilo. O que mais frustra alguém que vai estudar essa área é que, quando ele vai aplicar na prática, as pessoas não entendem, ele não tem o apoio da família que é dona da empresa, e cria uma sensação de que nada vai dar certo. Agora, por que não vai dar certo? É aí que nós temos o assunto de hoje. Então, eu estou aqui me deliciando em poder falar para vocês assuntos que eu não falo em sala de aula, porque na sala de aula a gente tem que montar a técnica. Então, aqui estamos hoje para falar por que não funciona, né? Então, tudo aqui que eu vou falar é baseado na minha experiência como consultor. Eu já tentei aplicar as técnicas e tento até hoje com empresas pequenas, médias e grandes. E os problemas são bem similares. Nas empresas grandes, que você tem acionistas variados, que eles pouco têm relação pessoal, é mais fácil, porque é do interesse deles instituir
um controle formal com indicadores para fazer a gestão do caixa. Inclusive, a política de dividendos é uma grande questão que eles se debatem. Quanto tirar da minha empresa? Tem que ter uma técnica bem clara para justificar isso. Fica mais fácil fazer numa empresa grande. Agora, empresa média, principalmente no Brasil, a gente vê empresa familiar. E aí começa a confusão. A confusão de vou usar a empresa para a minha vida pessoal ou vou tratar a empresa diferente de mim. Eu tenho vários argumentos para dizer para vocês que é melhor separar. Agora, não há consenso. Quando nós vamos aplicar as técnicas que são estudadas, elas pressupõem a separação. Elas não fazem uma técnica vendo a mistura. E aí é que o aluno fica com a sensação de que a coisa é teórica, não é prática e tal. Então, eu pretendo estar abordando com vocês essa minha experiência em tentar aplicar as técnicas, a argumentação dos alunos em sala de aula também. Como vocês veem aí, eu estou na FIA desde 1999, né? Então, muitas histórias já passaram por aí, muitos cenários econômicos. Então, sobre isso que a gente vai tratar, tá ok? Então, aguardo todos aí com as perguntas e vou começar, tá? Primeira, eu tentei elencar de uma maneira lógica para argumentar com vocês isso. Então, primeira questão que vai impactar numa dificuldade de aplicação das técnicas é a questão de retirada da empresa. Os sócios, eles retiram o caixa da empresa e isso tem que ser bem pensado, porque retiradas demasiadas elas podem impactar em risco demasiado para a empresa também. E não nos esqueçamos que nós estamos num país das mais altas taxas de juros do mundo. Ou seja, tirou demasiado caixa, faltou dinheiro, você paga muito caro e isso vai afetar o resultado futuro da empresa. Tirou muito pouco, os sócios ficam com a sensação de que não está compensando ter empresa. E vão começar a pressionar por ações gerenciais que prejudicam o futuro dela do ponto de vista estratégico. Não investe direito, não remunera bem o funcionário bem qualificado, tem certos desequilíbrios. Então, eu quero listar com vocês aqui a primeira questão para a gente poder pensar sobre os problemas que a gente tem para aplicar as técnicas, né, na administração do caixa, que, olha só, é a política de dividendos. Dividendo esse que o brasileiro pensa pouco. Pensa pouco, talvez, por quê? Porque as empresas são de um único dono ou de uma única família e temos pouca cultura de compartilhar o controle da empresa. Devido a esse fato, pouco se pensa na retirada, mas há técnica para isso. Uma técnica que nós treinamos em sala de aula. Mas para o aluno sair da sala de aula e ir para a empresa e aplicar, é uma diferença enorme, porque ele vai encontrar pessoas que não vão ter essa preocupação e esse conceito. Então, eu vou listar com vocês aqui os problemas centrais. Primeiro problema, que eu acredito que seja o principal. Nessa hora, ninguém está querendo ser o dono da verdade. Mas a questão é, quanto que se deve deixar de caixa na empresa para ela poder enfrentar as situações adversas que vêm pela frente, sem correr no risco de cair em empréstimos muito caros. Tem que ter uma conta aqui para fazer essa questão do caixa mínimo. Para fazer essa conta, os executivos eles têm que ter uma projeção do que é que vem pela frente. Então, entra aqui, nessa questão do caixa mínimo aqui, uma grande questão que é a empresa entender do ambiente em que ela se encontra e mais, ela precisa traduzir isso em projeções. A empresa sazonal, que tem muita flutuação, tem que saber uma ideia de despesa que ela vai ter no futuro. Por quê? O grande risco, geralmente, vai ser o quê? Um colapso, ou uma mudança brusca nas vendas, ou uma mudança brusca nos custos. Então, se sugere ter uma projeção, um orçamento,
para fazer essa análise de sensibilidade. Agora, aqui temos um grande problema. Para a empresa média e pequena, quando você fala em fazer um orçamento, uma projeção, tem o problema de não monitorar esse ambiente econômico que tem de uma maneira adequada e uma expectativa de que a projeção não vá sair certa. Então, muita empresa gerencia o negócio com base no dia seguinte. E aí fica impossível saber qual é o caixa mínimo que tem que ter. Por quê? Se a empresa tiver uma razoável confiança de que o nível de caixa mínimo que ela vai manter é adequado para passar essas situações aqui que vem pela frente, que são inesperadas, aí você pode definir quantos sócios podem retirar, que é a tal da política de dividendos. Então, o que a gente vê muito no Brasil é muito dono de empresa fixando o dividendo que quer retirar, como se ele já mistura a conta pessoal dele com a conta da empresa aí. Por quê? Porque ele quer ter um salário da empresa, que a empresa pague para ele. Mas se isso for às custas de um empréstimo muito caro, eu já vi controlador de empresa com uma casa enorme, super luxo, mas com uma empresa totalmente endividada no banco sem conseguir sair. E ele ainda acha que não tem dívida na conta pessoal, só que ele tinha dado garantia pessoal nas dívidas. Então, é essencial essa questão aqui, ó, que é definir o caixa mínimo, que nós fazemos, temos técnicas para isso, como eu disse para vocês, com base no orçamento, com base em análise de sensibilidade. Feita uma vez a definição desse caixa mínimo aqui, você pode estabelecer uma política de dividendos, que nós chamamos na academia de política residual, que é a que preserva a sustentabilidade da empresa. A empresa fica mais valiosa, e aí melhora, mesmo que o sócio não pense em vender a empresa, se receber uma oferta, estará tão sólida que aumenta muito a riqueza dele. Então, super importante tratar dessa questão. Que, como eu disse para vocês, devido a... Olha só, eu vou circular aqui, ó. Dificuldade de projetar o ambiente, de entender o ambiente, de fazer a conta da projeção, que é um orçamento integrado, bem feito. Essas dificuldades detonam aqui a chance de você fazer a técnica que nós sabemos, né? Agora, tudo isso aqui, então, ó, a importância está aqui, o sócio fica tranquilo na retirada, essa aqui é a questão da tranquilidade, e além da tranquilidade, ó, a gente tem que falar também de transparência aqui, evitar conflito societário. Uma empresa transparente, que tem uma política de dividendos transparente, há toda a tendência que os sócios não entrem em conflito, e a empresa tem uma melhor gestão. Então, se a gente falar do mercado americano, que está acostumado com o mercado de ações, vários acionistas, eles têm isso muito mais claro. Mas aqui no Brasil, e os nossos livros são americanos, né? A gente enfrenta esse problema na aplicação das técnicas. Então, coloquei como início aqui para a entrada. E isso fica demasiadamente crítico para a empresa. Um erro na retirada da empresa pode desencadear um colapso aqui, porque nós estamos num país com taxas de juros muito altas. Vocês podem observar que a Selic está lá no nível de 2,25%. Só que vai ver quanto uma empresa toma de crédito. Os bancos somam aqui esse tal desse spread bancário. Esse spread bancário aqui ele é altíssimo. E ele é muito alto para empresas, principalmente, que não têm essa cultura de monitoramento do ambiente de projeções, que são as pequenas e médias. O banco vê muito risco. A tendência é que, se a empresa se organiza, esse spread aqui poderia baixar. E aí a gente tem uma outra dificuldade, que é o argumento de que o spread baixa para empresas bem organizadas não cola entre empresas médias e pequenas. Elas não acreditam que, se fizerem uma gestão melhor, mais transparente, inclusive aqui para os bancos, que o banco vá aliviar esse spread bancário. Tem uma desconfiança muito grande com o mercado financeiro, e isso faz a empresa viver para um planejamento de caixa muito de curto prazo. Então, como quebrar isso, né? Como quebrar isso é uma questão aí problemática para o país Brasil, que nós estamos aqui.
vai chegar ao ponto de você realmente não saber qual é o seu caixa mínimo, ok? Então, olha só, com essa questão do problema central, que é a política de dividendos, agora eu vou para umas questões específicas. Umas questões específicas a respeito da gestão da área interna da empresa que cuida do caixa. A gente pode dizer que essa área é a tesouraria, né? A área financeira dividida em controladoria e tesouraria. A questão do caixa está muito contas a receber, contas a pagar lá na tesouraria. Só que as pequenas e médias empresas, elas juntam tudo numa só. E aí, a falta de especialização pode causar problemas de operação, que é o nosso próximo assunto. Primeira questão, tem uma questão que está muito ligada à tal da desconfiança, que eu falei no slide passado. Há uma desconfiança enorme entre o banco e as empresas. Estamos falando de empresas médias e pequenas mais. Empresa grande também desconfia, mas num outro nível. Aquele spread bancário da grande é muito baixo, mas o spread da pequena é alto, e da média também. Então, vejam, o Brasil tem um problema na questão dos encargos financeiros. Os encargos financeiros brasileiros são pós-fixados. Então, olha só, a gente tem os encargos pré e pós-fixados. E esses encargos pós-fixados, a conta é muito complicada. Pouca gente sabe fazer a conta correta do encargo que o banco cobra. O banco cobra, geralmente, essas dívidas aqui num indicador que se chama DI. A gente já tem um problema de entendimento aqui do que é esse depósito interfinanceiro, por que ele é atrelado à taxa do título público federal, e mais, quando uma empresa toma crédito, esse DI aí, ele oscila no futuro e a empresa não consegue entender por quê. Tudo vai gerar um problema de planejamento enorme para poder fazer aquele orçamento, a ponto de muitas nem fazerem. E temos uma outra questão, que é o cálculo desse encargo. Esse cálculo é muito complicado do ponto de vista de quando pegar a variação do indicador DI. Então, como todas as dívidas são pós-fixadas, a gente tem um problema da matemática financeira e o problema do entendimento do pós-fixado, que a nossa bibliografia no campo acadêmico é extremamente rara para tratar com pós-fixado. Muito pouca gente sabe fazer. Então, olha só o que acontece. Você encontra muita empresa desconfiando se o banco está cobrando certo. Chega o boleto para pagar, a empresa vai lá pagar o encargo da dívida, que é uma tabela price, geralmente, mas é corrigida pelo DI. E por que o banco está cobrando isso? Só essa dúvida ela já dificulta muito que a empresa seja transparente com o banco, que o banco entenda a empresa, e é um problema aqui que a gente tem de qualificação da área. A gente tem um problema acadêmico, reconheço, não há uma literatura boa para qualquer executivo sair de um curso e fazer essas contas com qualidade. Então, não é disseminado. Pequena e média empresa, como contrata pagando menos do que os bancos, eles vão ter dificuldade de fazer isso aí. Então, a desconfiança se o banco está cobrando certo, isso ocorre por quê, né? Porque os encargos são pós-fixados no Brasil devido ao nosso ambiente econômico aí super incerto, né? E gera uma questão. Então, olha só, estou falando para vocês agora do problema da qualificação, né? Como fazer esse tal desse planejamento, dimensionar o caixa mínimo, se não conseguimos nem prever aqui qual que é o encargo da dívida que a empresa vai pagar? Isso tudo aí vai estressar a equipe que está fazendo na tesouraria, os executivos ficam tensos e acaba furando o planejamento aí que nós temos, né? Então, vou continuando aqui, né? Qual outra questão que nós temos, né? Eu vou tentar desenhar aqui, que eu vou conseguindo explicar para vocês o que eu quero dizer. Olha só, aqui a gente tem a área de tesouraria, que faz o caixa da empresa, que planeja o caixa. E nós temos a empresa inteira operando
no entorno da tesouraria, todas as áreas. Aí, olha só, qual seria o caminho para você fazer o planejamento de caixa se várias áreas estão gastando e recebendo e precisam te mandar informação? O que eu vejo muito, a área de tesouraria, ela buscando os dados diretos de cada área, geralmente uma pessoa de sistemas, na cabeça do executivo que administra a empresa, isso é uma questão de sistema. Então, o que faz? Você faz um sistema robusto aqui para buscar os dados. E aí você constrói um fluxo de caixa. Você constrói um planejamento de caixa. Mas esse planejamento de caixa não bate com saldo bancário. Não bate com saldo bancário por quê? Porque a informação que chega na tesouraria não é uma linha reta. Essa informação aí, ela não é passada de uma maneira tranquila para se colocar no planejamento da tesouraria. E isso acaba fazendo com que o orçamento feito dessa maneira, ele não bata com caixa, cause incerteza e fique difícil de fazer o planejamento do caixa mínimo que a empresa tem que ter. Qual a postura correta para a gente poder fazer esse planejamento de caixa ele dar certo? O ideal é contar com o auxílio da área de contabilidade. Essa área de contabilidade ela já é obrigada a receber as informações das áreas de uma maneira organizada. Por quê? Porque tem a restrição legal da Receita Federal que impõe isso. E quando o contador fizer o fechamento mensal lá na área de contabilidade, nesse fechamento mensal, você realiza o planejamento do caixa pegando os dados contábeis e fechando com o planejamento de caixa. Qual que é como se diz, a grande ansiedade que as empresas têm? Esse fechamento mensal não é feito diário. E toda empresa quer ter um fluxo de caixa diário. Só que você pode abrir mão desse fluxo de caixa diário desde que você trabalhe com aquele caixa mínimo adequado. Porque ao longo do mês, os descasamentos de recebimento e pagamento eles vão ser bem feitos. Mesmo a tesouraria que controla contas a receber e contas a pagar, se ela tentar fechar, vai acabar que alguma área vai falhar na transmissão da informação. Mas fechando com a contabilidade, você tem o batimento bom como se diz, com o saldo bancário, e você evita erros, mas para isso precisa ter um caixa mínimo. E aí, então, apresento para vocês a outra questão, que é a integração com a contabilidade, que tem que ser feita através de um método que se chama na academia método indireto, que o contador fecha o lucro, ele fecha o lucro rápido, porque ele tem que fechar tanto para fins fiscais quanto para fins gerenciais, e você puxa a partir do lucro para chegar no fluxo de caixa, e a partir de lá você pega as variações e faz a análise. Então essa seria a saída. Só que temos agora um problema aí que até eu tenho ideia de fazer livre docência ou pós-doutorado nessa área, é como motivar essas duas áreas aí, tesouraria e controladoria. Elas, em muitas empresas, são separadas, empresas médias e pequenas são juntas, mas o pessoal está muito focado para apurar impostos. Como é que você vai agora dizer que eles vão ter uma outra rotina para poder fazer essa integração? Vários problemas ocorrem aí, como a alocação precária das contas por parte da contabilidade. Quando você não é uma companhia aberta, você, por exemplo, coloca, às vezes, gasto de leasing em fornecedor. Isso evita totalmente a análise do contas a receber e do contas a pagar por natureza, que é o importante no fluxo de caixa. Então, tem que arrumar a contabilidade para daí integrar com a tesouraria. Ou seja, por exemplo, nas aulas, nós já damos que tudo está certinho, mas esse problema é um problema crucial e é de gestão de pessoas. Né? Como motivar esse pessoal a fazer isso? As empresas foram formadas para não fazer. Ela foi fazendo e foi adequando, né? Foi crescendo sem estruturar. Quando fica no nível alto de despesa e a despesa sai do controle, ela pensa em organizar, mas pode ser tarde. As pessoas estão acostumadas a fazer sem essa formalização. E aí temos um entrave. Tá?
Então, é importantíssimo aqui, ó, para a gente poder fazer como se diz, uma boa gestão, é você ter o orçado da empresa, o caixa orçado, e quando fizer o fechamento, você tem o realizado. E aí, ó, com uma boa organização, você tem várias linhas aqui, ó, que você detecta o porquê das variações e faz melhor a gestão. E consegue pegar fraude também, consegue fazer alguns ajustes de conformidade, problemas operacionais de erros, muito melhor do que só olhando o lucro, porque a gente vai estar olhando contas a receber e contas a pagar aqui também. Agora, qual o problema do orçamento, né? Para fazer esse orçamento, você tem que projetar o futuro. E aí temos uma questão, ó. Projeções realistas têm que ser feitas. Saiu um estudo muito interessante recentemente sobre como cada país tratou a pandemia da Covid. Adivinha o que deu para o Brasil? Que o brasileiro ele não gosta de receber notícias ruins. Então, há uma tendência de sempre ser otimista e falar que é alguma coisa que não cura, que é tudo mentira, e vamos viver na boa visão. Olha para o orçamento seu, dentro da empresa, o efeito. Você começa a ter projeções superestimadas e fica difícil de fazer a previsão do caixa mínimo de uma maneira correta. E temos também uma questão já no campo de comportamento, que é o de pessoas que têm visão mais realista serem chamadas de pessimista e de influenciar o comportamento do outro negativamente. E essas pessoas têm medo de perder emprego e nunca vão fazer um orçamento realista. Elas vão sempre dizer que estão empolgadas. Fatal para dimensionamento do caixa, principalmente nos momentos que vem queda. Então, aí, nós, na área acadêmica, né, temos a área de finanças comportamentais que busca isso. Já tem livro publicado nos Estados Unidos a respeito de como garantir um processo mais realista, sem as pessoas pensarem em serem vistas como andam para trás, e etc. São questões que estamos longe de resolver, pelo menos aqui no Brasil, nas empresas e também entre nós, né, nas vidas familiares e pessoais. Uma outra questão também, para fazer um bom orçamento, você tem que ter relacionamento com as outras áreas. As outras áreas têm que estar dispostas a passar as previsões. Ou seja, a gente está falando não só do convencimento da área financeira, mas do convencimento, por exemplo, de uma pessoa importante na organização que nunca fez previsão. E ela carrega uma boa parte do resultado da empresa nas costas. Será que ela vai querer mudar? Porque quando você faz a previsão, você também dá o controle para a área financeira. E essas pessoas geralmente não querem ser controladas. Então, o relacionamento com as outras áreas é fundamental, não só do ponto de vista de sistema, que é muito que se pensa, muita empresa querendo implantar o ERP, o SAP, mas não é isso. Você tem que colocar esses indicadores também nas pessoas, né? Temos mais coisas aqui. Estou recebendo perguntas no chat. Já eu digo, já vou escrevendo. Gustavo, né, perguntou. Gustavo, não me esqueça de me cobrar. Eu vou acabar aqui. Eu só tenho 40 minutos, já foi 28. Mas esse livro aí é um livro de finanças comportamentais. Eu vou escrever aqui e vou te mostrar. É um livro sobre finanças comportamentais, mas é finanças corporativas, tá? É bem legal e ele trata essas questões, é de um autor, tá? Vou dar o nome dele aqui. Relacionamento com outras áreas, então, uma coisa importante. Como eu disse para vocês, não é só sistema, essa visão de que é o sistema que tem que fazer, só estressa, acaba que a área se esconde atrás do sistema. Tem que ter uma questão cultural, é muita questão de gestão de pessoas aqui, né? Então é por isso que eu falei, né? Meu pós-doutorado vai ser em gestão de pessoas, porque para fazer valer tudo isso tem que resolver esse negócio, né? Temos uma questão aqui que são as decisões dos acionistas e famílias.
A gente encontra sócio pedindo para a empresa pagar a conta pessoal dele. A gente encontra parentes trabalhando na empresa. E tudo isso aí gera uma dificuldade de contenção, de controle, previsão e contenção das despesas. Então, a gente tem uma questão dos vícios das decisões dos acionistas e das famílias. O ideal é que a família fosse para fora da empresa, né? E essa visão que eu falo, por exemplo, já agride muita gente, que acha que a família é que dá solidez pela parte sentimental e etc, etc. Mas não se iludam, do ponto de vista financeiro, alguém que for comprar a empresa vai perceber isso, vai desvalorizar, e essa visão de valor da empresa também é muito precária aqui pelo mercado de fusões e aquisições que nós temos, que é muito pouco divulgado, só para grandes empresas. No limite, você tem uma empresa, você não pensa que você possa vender. E com isso, você também pensa que não precisa gerenciar. Então, a gente tem essas questões, né, que tem que ser pensadas aí. E outros vícios também. Continuando ainda sobre o problema da operação, eu já estou tangenciando esse tema, preparação da mão de obra. O dinheiro destinado para a área financeira para estruturar esse controle é muito baixo, principalmente em empresas de grande crescimento. Como o lucro está vindo, o fluxo de caixa está gerando, finanças fica de lado. Só que aí, quando vai ter que estruturar, já pode ser, como eu disse para você, já pode ser tarde, que os vícios já estão colocados. E trocar todo mundo é impossível, porque para quem trabalha na área financeira sabe que tem coisa que só está na cabeça do funcionário. Então nem mexe, né, com esse povo aí. E aí, um dos efeitos é uma tensão exagerada de efeitos fiscais. Lá desde o Plano Real, que o Brasil começou a olhar para a área de finanças, como área de contabilidade e finanças, como uma área mais gerencial, né? E ver esse problema, porque os investidores estrangeiros eles olham mais a gestão, e os efeitos fiscais fossem ficar de lado, mas não. Quem está na área financeira de uma empresa vai facilmente perceber que eles estão envolvidos numa rotina, tentando buscar maneiras de melhorar a questão fiscal, a questão tributária, e pouco se gasta tempo tentando ver a parte gerencial. E aí, né, pode estar vendo um elefante passando atrás de você e você não percebe. Então, são algumas questões aí também comportamentais que dificultam tudo. E uma outra que eu falei para vocês, né, que é a conciliação com a contabilidade no fechamento. É difícil encontrar um profissional que esteja operando o sistema contábil bem focado em parte fiscal, que ele queira fazer o ajuste do plano de contas para um sistema de análise gerencial correto. Como eu disse para vocês, a mistura do leasing com fornecedores, e outras contas que ele aloca diferentemente, às vezes por uma questão que ou não vê onde vai impactar, ou por uma questão fiscal também. Né? Então, tudo isso fica difícil. Checar, por exemplo, o prazo que a área de vendas prometeu e prazo que ela fez. O prazo que ela fez é fácil pegar pela contabilidade, com uma boa alocação de contas. Só que se ele misturar as contas, a gente já não consegue pegar. E aí o controle fica falho e passa mês e o capital de giro da empresa está todo descoordenado. Né? Como eu disse para vocês, já antecipei, o controle diário não bate, né? Que eu falei para vocês que a questão é de fazer uma interligação com a contabilidade. Também tem que ter uma questão cultural aí, e a dificuldade do controle mínimo do caixa. Tá? Preparei aqui, nesse finalzinho, uma outra questão também que tem que ser pensada, que é o relacionamento que a empresa tem com 3 pessoas: sócios, bancos e os stakeholders, que são principalmente fornecedores e clientes, né? Vou começar com sócios, que já falei bastante com vocês. A mistura da conta da empresa com a conta do sócio, apesar de bonita do ponto de vista sentimental ou emocional para algumas famílias, não tenho dúvida que no longo prazo vai dar problema e como eu disse para vocês, quando você precisar de um investidor, o investidor vê isso, o banco vê também,
e o spread sobe, a empresa não vale muito, e você começa a tratar a empresa como geradora de caixa para você, só que eu fico pensando na situação dos funcionários que estão lá dentro, que têm a sua vida pessoal querendo ter um sucesso, já que a vida é única, né? E tem que ficar exposto a uma manipulação da família. Isso não deve ser bom para a produtividade. E aonde vai arrochar, né? Vai arrochar onde? No salário deles ainda? Não dá. A produtividade pode melhorar aí, ao meu ver, tá? Só que são questões também subjetivas. Como eu não estou em aula, eu posso falar um pouco delas, né? Com os bancos, ó, uma empresa que não tem controle, o banco percebe que o que ela reporta de lucro, de caixa, não está no extrato bancário. Eu já vi isso acontecer. A empresa diz que tem EBITDA. Aí o banco pega e olha o saldo bancário e nunca tem caixa. Onde vai o EBITDA? Tem problema no controle. Por exemplo, ele não colocou algumas despesas no EBITDA, o banco percebe. Então, não tem jeito. Precisa convencer os bancos para baixar o spread e reconheço que muita gente desconfia que o banco não vai baixar, e pode ser que ele não baixe mesmo o spread, se alguém melhorar essa organização. Reconheço da dificuldade, temos um problema sistêmico aí. Agora, também queria falar para vocês, ainda tenho aí alguns minutinhos, ó, a relação da cadeia, na cadeia de fornecedores e clientes, tá? Muita gente pensa, pô, preciso preservar o caixa da empresa. Eu vi isso agora na epidemia. Vamos preservar o caixa da empresa. Então, a gente pede para o cliente pagar antes ou joga o pagamento do fornecedor depois. Ok, você preserva o seu caixa, mas a sua cadeia de valor teve que enfrentar um problema de caixa, né? Então, acredito eu que é necessário um sistema para entender o efeito dessas mudanças de prazos, dessas práticas que buscam safar o caixa da empresa sobre os clientes e os fornecedores, porque tem um limite aí. Você pode prejudicar a cadeia, pode estimular fusões e aquisições e estimular a desconfiança que faz a sua empresa também ficar improdutiva. E tem como fazer isso, esse monitoramento, temos técnicas, mas essa visão última ela é muito pouco divulgada. Eu, por exemplo, tenho alguns métodos para fazer isso, né? E quando eu passo, eu me surpreendo que as pessoas não têm muito a consciência de que é necessário monitorar a taxa de retorno na cadeia para cima e para baixo. Como se você pudesse, né? E fazer uma expropriação da taxa de retorno de alguém na cadeia sem efeitos colaterais, tá? Então, gente, é isso aí que eu tinha para falar com vocês. Então, eu estou vendo que tem perguntas aqui no chat, né? Eu vou perguntar para o Marcel o que eu faço agora, se ele me relata, se eu respondo aqui. Enquanto isso, o Gustavo, né, perguntou ao autor. Eu estou tentando escrever aqui o nome do autor, que é um nome em inglês e eu posso pronunciar errado. Mas vou deixar a bola com você, Marcel. Depois o Gustavo, eu falo para ele aqui o nome do livro, tá? Pode ficar à vontade aí. Ok, professor, obrigado. O Gustavo, então, depois você responde para o Gustavo qual é o nome desse autor. A gente pode até falar aqui para os outros participantes poderem procurar o livro também. Então, vamos para algumas Então, perguntas. Marcel, eu inclusive vou pedir para vocês da FIA passar para ele que eu quero pegar. Eu sei do nome do livro, que é de finanças comportamentais, e tem um outro que ele propõe práticas para fazer a empresa eliminar os vieses psicológicos no processo de orçamento, que eu preciso ver o nome perfeito do livro aqui em casa, e aí eu mando já, junto, tá? Ok, podemos fazer assim. Então, até o final do nosso encontro aqui, a gente responde para ele os dois livros e quem que é o autor, ok? Então, vamos para as perguntas aqui. Aqui um participante pergunta: como fazer para resolver conflitos entre os familiares quando discordam, não misturar contas da família com a da empresa?
essa pergunta aí é dificílima, né? O que eu vejo mais são os sócios vendo que a perda de frustrar um familiar é maior do que a perda na empresa de acertar a prática. Como resolver isso? O que eu tenho visto, aí é que tá, eu sou de finanças, o que acontece comigo é que eu acabo não conseguindo fazer as técnicas, mas há pessoas especializadas que criam um órgão que se chama Conselho de Famílias, é um órgão que está acima do Conselho de Administração, porque você tem a empresa, o Conselho de Administração, que é profissional, e tem um conselho de família que conta com não é coach o nome, é um moderador, é um profissional de ciências humanas, sociólogo, psicólogo, que vai decidir os conflitos familiares no conselho de família e ir lá com técnicas para evitar que ele entre na empresa. Vejo essa solução como a melhor, Marcel. Se tentar resolver dentro da empresa, começa os funcionários a participarem e você tem um colapso nesse planejamento todo. Então, acredito que é pelo conselho de família que aí quem quiser procurar referência sobre isso, né? Tem um instituto, chama Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que ele tem farto material sobre a formação desses conselhos, ok? Ok, muito interessante. Isso até pode ajudar a evitar que a empresa forme rusgas ali dentro, com alguns funcionários tomando lado de alguns parentes, algo assim, né? Bastante interessante. Agora, vamos lá. Como fazer para motivar as equipes de finanças para mudarem a rotina, para ter procedimentos que melhorem a gestão do caixa? Opa, você está me ouvindo aí, Marcel? Tá, né? Tá aqui. Sim, estou vendo. Olha só, Marcel, essa é a minha tese de pós-doutorado. Eu vou fazer em gestão de pessoas. Eu tenho muita dificuldade. Eu vejo o pessoal eles não conseguem, na maior parte. O trabalho de finanças é um trabalho nas áreas de tesouraria muito rotineiros. Tesouraria e controladoria. O chefe da tesouraria, o chefe da controladoria entende do processo decisório, mas os funcionários têm uma dificuldade imensa de entender. Por quê? Porque eles são cobrados por eficiência em termos de tempo de resposta e eles ficam muito especializados e pouco reflexivos. Com isso, fica difícil motivar pela razão da melhora da gestão. Eles têm dificuldade, inclusive, de entender como formar o indicador. Então, acredito eu que isso possa ser feito de longe, hein? Eu ainda preciso ver. Não deve ser remuneração variável, deve ser pelo entendimento do efeito de finanças sobre a gestão. Mais ou menos assim, se o funcionário souber como o gestor toma a decisão com um dado financeiro, talvez o motive a melhorar, porque ele vai ser reconhecido. Ele não consegue ver aonde melhora. E aí é que eu acho que está o jogo. Ok, boa resposta. Agora uma pergunta difícil aqui, segundo um dos nossos participantes. Em um cenário de implementação de ERP, como aproveitar a chance para adequar o plano de contas para uma visão gerencial quando o contador da empresa resiste em abandonar o seu plano de contas com a visão puramente contábil? Difícil, né, Marcel? Eu suponho que quem fez essa pergunta sabe que o contador é uma pessoa que não pode ser, como se diz, contrariada. Por alguma razão, Sim. o contador não pode ser contrariado. Eu conheço gente assim. Primeira coisa, separa a conta pessoal da conta da empresa para o contador não saber de segredo nenhum da família. Aí, quando ele se recusar a fazer isso, minha sugestão, antes de tentar implantar o ERP, ver como ele está apurando o resultado e extrair dele tudo que está na cabeça dele que ele não formalizou na empresa. Porque daí ele pode sair da empresa, você tira o poder dele, e aí você pede para ele, dá para ele um manualzinho da CVM. Tem até o site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis que diz como alocar as contas. A gente tem o mercado de capitais, o mercado de ações ele é uma boa escola,
que eles pensam em fornecer dados para os analistas de investimentos fazerem projeções. Então, é uma grande análise, a contabilidade é muito azeitada para isso. Então, sugiro cursos, formação, toda a chance para esse cara, mas esse cara não pode mais estar na cabeça dele o que ele faz na empresa. Você tem que fazer um manual, um procedimento para transformar o que está na cabeça dele, que é conhecimento humano que ele tem, em conhecimento estrutural, ter mais pessoas entendendo, porque daí eu acho, Marcel, que acaba esse problema. Ele vai resistir. Se resistir muito, faz aos poucos, com alguém que possa buscar do sistema contábil as práticas que ele está fazendo e escrever, que eu acho que é uma grande questão escrever bem sobre tudo isso, tá? Ok, legal. Agora, outra pergunta. Como acompanhar informações boas para as previsões do mercado financeiro a respeito das condições de juros e taxas de empréstimos? Principalmente agora no período de Covid, né? É, né? Eu diria não só Covid, viu, Marcel? Olha, relatório de banco é uma fonte. Os bancos, eles têm áreas de pesquisa de investimentos que fornecem informações para as empresas. Eu começaria a partir daí. O banco que a empresa tem conta, ela tem uma área de pesquisa e você, como cliente, pedir para eles o acesso a isso. Então, você pode pegar as áreas de pesquisa de crédito, pesquisa de ações, que eles falam sobre o cenário econômico. É o primeiro passo, porque você vai ter as projeções. Você vai conhecer o relatório Focus, as projeções públicas, etc. Projeções setoriais, eles fazem relatórios setoriais também. Essa é a vantagem de uma companhia aberta. Ela já tem esse canal com o mercado de ações e ela faz um planejamento melhor. E as outras? Cabe a elas buscarem nos bancos esses relatórios. Eu acho que é o primeiro passo. Toma cuidado, porque esse relatório tem o mesmo problema de finanças comportamentais. O cara não fala a realidade, ele vai falar a realidade depois que acontecer, geralmente a coisa ruim. E aí buscar algumas fontes fora. Hoje, com a internet, nós temos muita fonte aí, muita ruim, mas tem gente séria que pode contrabalançar esse efeito, para não ficar projetando que a venda vai subir quando vai cair, tipo essa coisa, né? Ok, obrigado. Um participante está perguntando quanto ao livro aqui. Esse é o livro que o senhor estava recomendando? Ó, Princípios de Finanças Corporativas, de Richard Brealey, Stuart Myers e Franklin Allen. então, esses caras aí, o Brealey e Myers, eles escreveram um ótimo livro, só que eles não abordam o efeito comportamental das pessoas sobre as previsões. É um livro mais antigo. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui no chat. Tem questões, né? É que aqui, né? Aqui, ó, vou escrever, ó. Vou escrever justamente para o Gustavo, ó, o nome do autor, ó. Scheffrin. O H eu não sei o que é, ó. Escrevi aí no chat, ó. Opa, saiu aí? Eu não mandei privado, ó. Escrevi aí, é Scheffrin o nome dele. Aí o que acontece? Você recebeu, Gustavo? Será que ele recebeu aí? Não apareceu aqui, Ah, professor. eu estou escrevendo na pergunta dele, ó. Será que apareceu lá? Não vi. Pô, como é que eu faço para escrever então, será? Aqui, ó, tá. Não Escreve é. na tela, escreve no slide, como o senhor estava fazendo antes. Eu ainda estou compartilhando slide com vocês aí? Sim, está. Então vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Ó o nome dele, ó. Scheffrin. Eu não sei se é assim que se pronuncia em inglês, mas é assim que se escreve, com certeza. Scheffrin. Então vocês podem procurar, ó. Scheffrin H, é o primeiro nome dele. Aí é que tá, o primeiro nome dele eu não sei. E aí, ó, ele escreveu um livro que não é o melhor para o que eu falei para vocês. É, behavioral, behavioral
Corporate Finance. Esse livro aqui é da McGraw-Hill. O que ele faz, esse livro? Para a gente que é professor, ó. Esse livro aí, ele fala de finanças corporativas, todos os temas de finanças corporativas, incluindo o efeito dos vieses psicológicos de finanças comportamentais. Por exemplo, tem um caso de uma pessoa que num banco queria muito fazer um investimento e vai lá e manipula o capital de giro da empresa. Aí o fluxo de caixa sobe e ela consegue emplacar. Descobriram anos depois que ela estava fazendo aquilo. Ela fez por malícia ou inocência, não sabemos, tem uma linha tênue aí. Mas esse livro, ele passa todos os assuntos de finanças. Agora, esse mesmo autor escreveu um livro realmente sobre como fazer o processo melhorar dentro das empresas. E é esse livro que eu preciso pegar o nome que eu vou mandar por e-mail para ele. Porque eu consulto pouco. Infelizmente, porque a gente está tão distante de debater isso, que eu, infelizmente, não consegui. Mas eu vejo isso acontecendo todo dia na minha frente. Acontece realmente. E aqui, já que a gente estava falando agora há pouco a respeito de boas práticas, a respeito do conselho familiar, veio uma pergunta referente à boa prática. Existe alguma boa prática como recomendação do ponto de vista financeiro para se manter um capital de giro desejável? Ah, existe. Opa! O capital de giro desejável ele é vinculado à previsão de demanda, não ao histórico. Ó, pode ver agora, o mundo que vai surgir é outro. Então, a gente faz previsão de demanda num modelo orçamentário que seja bem feito para poder fazer análise de sensibilidade sobre as variáveis. Ou seja, a pessoa, quando constrói um modelo, tem que saber bem a relação das contas e aí entra a contabilidade da empresa alocar bem a conta. Porque senão o modelo não funciona. Então, posso cravar que há maneira de prever o capital de giro em que, se ocorrer algum evento desfavorável, a empresa não recorre a juros cautos. O problema é que o pessoal não faz. E aí a gente tem esse problema e isso ocasiona uma espiral, porque o banco sabe que vai vir o evento desfavorável e sabe que a empresa não faz. Aí ele sobe o juro. Aí quando você vê, o sistema entrou em colapso. E a gente tem esse crescimento pífio, pessoas com empresas instáveis, pessoas com empregos instáveis. Então, convido todo mundo a melhorar esse aspecto. Pelo menos na minha ótica de mundo, né? Vai melhorar sim, né? Legal. E aqui tem uma outra pergunta referente mais a alguém que parece que já tomou consciência desses fatos que a gente listou até agora. Ele pergunta: como que você faz para sair de uma situação em que a empresa caiu no empréstimo rotativo do banco, que está pagando juros a curto prazo, para um planejamento em que ele vai ter recurso suficiente para cobrir o capital de giro dele? Como que ele faz essa transição? Boa pergunta. Eu gostaria de estar num lugar que eu responderia para ele assim. Primeiro, se você tem uma vida pessoal equilibrada e você pode aportar capital na empresa, para de ganhar o dinheiro lá no Tesouro Direto, mesmo no mercado de ações, que não dá um spread tão alto, coloca na empresa e evita de pagar esse juro e faz o controle do capital de giro, para não cair de novo. Veja só, quantas coisas. Primeiro, tem que entender isso. Segundo, tem que equilibrar a vida pessoal. Terceiro, tem que ter controle, que senão volta. É muita dificuldade. Eu gostaria de falar isso para ele. Mas eu gostaria de falar assim, se não tiver equilíbrio, se não tiver dinheiro, arranje um novo sócio. Eu gostaria de falar isso. Só que aqui no Brasil também as pessoas têm uma dificuldade de contrato com sócio, que preferem não ter sócio e ficar com o banco. E então a saída para esse rotativo, que eu vou dizer, é o seguinte: nós aqui na FIA, no programa que nós tivemos com o Sebrae, nós percebemos que muitos dos problemas de caixa das empresas eram por exagero em estoques, era por política falha de fixação de prazo de pagamento das despesas, cobrar dos clientes dando prazo muito descontrolado a gosto que o vendedor quer. Às vezes, dá para implementar um sistema
para conseguir ficar um tempo sem pagar as despesas, juntar o dinheiro para sair do rotativo. Cabe a isso, aí entram as técnicas, que é o nosso curso. A gente fala como calcular o prazo médio de estocagem, como monitorar, tem uma separação por linhas de produtos. Tudo isso, esse conhecimento junto, vai fazer esse sistema acontecer. Só que a gente precisa, então, de uma formação robusta nessa área, que, infelizmente, nós estamos falhando. O Brasil inteiro está falhando, acredito eu. E os sistemas ERP também estão falhando. Ok, boa resposta. Realmente solucionaria a questão. E outra pergunta aqui. Qual o maior obstáculo à adequada gestão do caixa? Conhecimento, a influência familiar ou choques com o setor de contabilidade? Eu acho que a influência dos sócios é que manda em tudo isso. O choque com a contabilidade vem porque o sócio vai direto na contabilidade e a contabilidade fica forte. Mas ela poderia ficar forte e compartilhar, só que não. Ainda temos uma outra questão que vem desde o meio acadêmico, que é um choque da contabilidade com muita gente também. Um sentimento de desmerecimento, porque dizem que não cria valor. E pior, parece que não precisa. É claro que a contabilidade cria valor. Só que eu não sei por que tem que ficar o tempo inteiro provando que cria. Não precisa. Se há uma coisa ou outra, é desconhecimento da pessoa que ataca ou estão brincando com eles. Aí esse choque vem por quê? Por causa do problema de relacionamento com o sócio, que eu acho que gera os dois outros que você falou, que é o desconhecimento, que faz com que ninguém queira entender como, e o choque pessoal por poder. Acredito eu que os sócios, Marcel, respondendo, eles é que tem que dar o tom. Só que a gente conta com sócios também que acreditam que nem a área financeira seja importante, que o importante é a parte de mercado, mas não é. Né? E o pessoal da área financeira também tem que parar de dar restrição, tem que entender como mensurar o longo prazo. Né? Tem técnica para a gente ver se você abre uma fábrica com prejuízo e daqui 5 anos ela vai em frente. Usar árvore de decisão, opções reais, tudo isso controla o risco e permite soltar a empresa. Porque a área financeira é vista como castradora da estratégia. Isso aí prejudica tudo. Tem um monte de fake news e mitos que vão nos prejudicar aqui, né? Sim, é verdade. Professor, nosso horário chegou no fim. O senhor gostaria de fazer alguns comentários finais? Não, obrigado. Foi muito divertido. Ok, muito obrigado, professor. Agradecemos a participação das senhoras e senhores neste webinar da série Gestão Empresarial, Práticas e Resultados. Agradecemos também as seguintes instituições de apoio: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados; ABLOS, Associação Brasileira de Lojistas Satélites; a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste; e o Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado ao professor Ricardo José de Almeida pelos conhecimentos compartilhados neste webinar. Agradecemos também à equipe de apoio da FIA Procede, que possibilitou a realização deste evento. Na próxima quarta-feira traremos o tema Gestão de Seguros e Previdência, Práticas e Resultados, compreendendo os efeitos financeiros nas atividades de seguros e os impactos além da rentabilidade do setor securitário, com o professor Renato Tavares. Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como em eventos anteriores, este webinar poderá ser revisto no canal de YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Uma boa noite e até a próxima.